Empregada pobre pediu 9 meses de licença e, quando volta, o milionário desaba ao vê-la. Um milionário acostumado a ter tudo sob seu controle vê sua vida virar de cabeça para baixo em um único instante. Depois de 9 meses de ausência, a empregada pobre que trabalhava em sua mansão retorna completamente transformada, deixando todos em choque, principalmente ele. O reencontro, que deveria ser simples, se torna o início de uma série de acontecimentos que vão mexer com as estruturas da casa, com os negócios milionários e até com as certezas mais profundas do coração do patrão. Antes de continuar essa história cheia de segredos, reviravoltas e emoções que ninguém espera, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe do que vai acontecer. Ao longo de um ano, veremos como esse reencontro inesperado não só expõe mistérios guardados durante o tempo da ausência, mas também obriga o milionário a enfrentar dilemas que jamais imaginou. Entre tradições culturais, intrigas dentro da mansão, pressões sociais e descobertas surpreendentes, cada passo dessa história vai mostrar que a verdadeira transformação não está naquilo que se vê por fora, mas na coragem de mudar por dentro. O relógio de parede marcava 9 horas da manhã quando os portões de ferro da mansão se abriram silenciosamente. O milionário, sentado em sua poltrona de couro no escritório, estava imerso em relatórios sobre seus investimentos no Nordeste. O ar-condicionado soprava frio, contrastando com o calor abafado do Rio de Janeiro naquele início de ano. A rotina seguia previsível, como ele gostava: reuniões marcadas, contratos a revisar e funcionários cumprindo suas funções de forma quase mecânica. Mas naquele dia algo fugiria de seu controle. Um burburinho no hall de entrada chamou sua atenção. O som de vozes contidas, passos apressados e até risadinhas nervosas se espalhou pelo espaço amplo da casa. Não era comum que os empregados se distraíssem daquela forma. Irritado, ele fechou a pasta sobre a mesa e caminhou até a porta do escritório. Quando abriu, congelou diante da cena. Ali, no centro do hall, estava a empregada que havia pedido 9 meses de licença. O milionário não acreditava no que via. Ela parecia outra pessoa. Não apenas pela aparência, roupas simples, mas bem cuidadas, cabelos arrumados com cuidado inédito, postura ereta, mas pela forma como olhava ao redor. Havia firmeza em seu olhar, uma confiança que não existia antes. Ele sentiu o peito apertar de um jeito estranho, como se todo o controle que sempre teve escorresse pelas mãos. Era a mesma mulher que, meses atrás, trabalhava em silêncio, quase invisível, sempre pedindo desculpas até por estar no caminho. Agora, sua presença dominava o ambiente. Os outros funcionários, que antes a tratavam com indiferença, observavam com curiosidade, como se também não acreditassem no que viam. O milionário tentou falar, mas as palavras não saíram. Limitou-se a observá-la, tentando entender o que havia acontecido naquele período. Sua mente, acostumada a decifrar números e negócios complexos, não conseguia encontrar lógica para aquela transformação. A empregada, por sua vez, manteve-se calma. Cumprimentou os colegas com serenidade, deixou suas poucas coisas em um canto e, quando se voltou para ele, fez um gesto respeitoso, mas sem subserviência. Era um gesto de quem reconhecia a hierarquia, mas não aceitava mais ser invisível. O silêncio pesou por alguns segundos, até que ele pigarreou. Você voltou. Ela apenas confirmou com a cabeça. Sim, senhor. Estou pronta para retomar meu trabalho. A voz dela soava diferente, firme, clara. O milionário, acostumado a impor respeito sem esforço, sentiu-se desconcertado. Era como se estivesse diante de uma desconhecida. A rotina da mansão parecia ter mudado de uma hora para outra. Nos dias que se seguiram, ele percebeu que a empregada não apenas cumpria suas tarefas com excelência, mas introduzia pequenas mudanças. O café da manhã, por exemplo, agora incluía tapiocas e bolos simples, típicos do interior, preparados com receitas que lembravam as tradições brasileiras. O aroma se espalhava pela casa, despertando lembranças de sua infância, quando passava férias em cidades menores. Ele estranhou também como os outros funcionários começaram a respeitá-la de forma diferente. A cozinheira, antes crítica, agora pedia conselhos de tempero. O jardineiro aceitava sugestões sobre plantas típicas que poderiam dar mais vida ao jardim. Até o motorista, que raramente falava com alguém além do patrão, foi visto em conversas animadas com ela. O milionário observava tudo em silêncio, incomodado e intrigado. Quem era aquela mulher que voltava após 9 meses, e em poucos dias, já mudava a atmosfera da casa? Uma tarde, decidiu chamá-la ao escritório.
Queria respostas. Preciso entender, disse ele, encarando-a fixamente. O que aconteceu nesse tempo em que você esteve fora? Ela respirou fundo antes de responder. Não é uma história curta, senhor. Mas posso dizer que precisei cuidar de questões pessoais, e acabei aprendendo muito nesse tempo. Coisas que me fizeram enxergar a vida de outra forma. Ele franziu a testa. O milionário detestava respostas vagas. Questões pessoais? Insistiu. Ela apenas assentiu, sem detalhar. Esse mistério o deixou ainda mais inquieto. O homem que sempre exigia transparência nos negócios agora se via diante de um enigma que não conseguia decifrar. Naquela noite, ele caminhou sozinho pelos jardins da mansão. O calor da tarde havia sido substituído por uma brisa morna, carregada do cheiro das flores que a própria empregada sugerira plantar. O som distante de uma música vinda de uma rádio popular que algum funcionário havia deixado ligado fez parar por um instante. Sentiu algo estranho, saudade. Não sabia exatamente do que, mas reconheceu um vazio que sempre tentou esconder com trabalho. A volta da empregada mexia com ele de formas inesperadas. Não era apenas sobre a transformação dela. Era sobre o que isso despertava dentro dele: insegurança, curiosidade, talvez até uma ponta de admiração. No dia seguinte, uma cena reforçou ainda mais esse desconcerto. Ele a viu conversando com fornecedores de forma segura, como se soubesse negociar. E, de alguma forma, conseguiu um desconto em produtos que a mansão consumia regularmente. Era algo que nunca aconteceu antes, nem mesmo com administradores contratados. Isso fez com que o milionário começasse a questionar sua própria visão das pessoas ao seu redor. Será que estava subestimando aqueles que trabalhavam para ele? A resposta parecia clara. Os dias passavam e, junto com eles, as pequenas mudanças da empregada se tornavam parte da rotina. Ela trazia cores, cheiros e sons que antes não existiam naquele espaço. O milionário, que sempre viverá cercado por luxo, começou a perceber que sua mansão, apesar de imponente, era fria e silenciosa. Com a volta dela, o ambiente ganhava vida. E, mesmo sem querer admitir, ele se sentia diferente. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário não tinha todas as respostas. Os primeiros dias após o retorno da empregada continuavam a incomodar o milionário de uma forma que ele não sabia explicar. Ele se orgulhava de ser um homem metódico, alguém que jamais deixava sentimentos atrapalharem suas decisões. Seu mundo era feito de números, contratos e resultados. Não havia espaço para dúvidas, inseguranças ou surpresas. Mas a cada olhar firme da empregada, a cada mudança discreta que ela trazia para a rotina da casa, algo dentro dele parecia estremecer. Naquela manhã, o milionário acordou mais cedo do que o habitual. Era domingo, e geralmente aproveitava para dormir até tarde. Mas o cheiro de café fresco misturado ao aroma de bolo de milho assado fez levantar. O som de risadas vindas da cozinha ecoava pelos corredores, e ele, curioso, resolveu descer. Ao entrar no espaço, ficou parado à porta, observando a cena. A empregada conversava animadamente com a cozinheira e o motorista. Todos sorriam, trocavam histórias, enquanto provavam o bolo ainda quente. Era uma cena simples, mas que carregava uma energia que a mansão nunca tivera. Ele não foi notado de imediato. Quando a cozinheira o viu, endireitou-se de repente, e o motorista pigarreou, tentando disfarçar a intimidade do momento. Apenas a empregada manteve-se serena. "Bom dia, senhor", disse, como se fosse natural ele estar ali, participando daquela cena que antes jamais faria parte de sua rotina. Ele respondeu com um aceno discreto e pegou uma fatia do bolo. O sabor doce e a textura macia despertaram memórias antigas de quando era menino e passava férias em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Sua avó fazia exatamente aquele bolo, com a mesma leveza e o mesmo cheiro irresistível. Sem perceber, o milionário ficou alguns minutos em silêncio, mastigando devagar, saboreando não apenas o alimento, mas a lembrança que ele trazia. Quando voltou para o escritório, sentiu uma estranha sensação, saudade de tempos mais simples, nos quais ainda não carregava o peso dos negócios e da imagem que precisava sustentar diante do mundo. O resto do dia transcorreu de forma aparentemente normal, mas a inquietação não o abandonou. Quem era essa mulher que, em poucos dias, estava mexendo tanto com ele? À noite, quando os outros funcionários já tinham ido embora ou se recolhido aos seus aposentos, o milionário voltou à cozinha. Encontrou a empregada lavando as últimas louças. "Quero conversar", disse ele,
num tom que não admitia recusas. Ela enxugou as mãos no avental e assentiu. Pois não, senhor. Quero entender, ele começou, cruzando os braços. Como alguém pode sair daqui simples, tímida, insegura, e voltar desse jeito? Desse jeito? Ela perguntou, como se estivesse testando sua percepção. Diferente, respondeu de imediato. Mais segura. Como se tivesse descoberto algo que ninguém mais sabe. Ela sorriu de leve. Talvez eu tenha descoberto, senhor. Mas não é um segredo. É apenas o resultado de olhar para a vida de outra forma. O milionário franziu a testa. Explique. Durante esses 9 meses, precisei resolver problemas pessoais. Não foi fácil. Passei por situações que me obrigaram a aprender a negociar, a me posicionar, a não depender apenas da boa vontade dos outros. Descobri que, mesmo com pouco, podemos construir muito, desde que não tenhamos medo de tentar. A simplicidade das palavras dela o deixou ainda mais desconfortável. Ele, que se orgulhava de dar palestras sobre liderança e estratégia empresarial, sentia-se diante de alguém que havia aprendido na prática algo que ele só conhecia pela teoria. Não insistiu. Apenas acenou e saiu, mas aquela conversa ficou martelando em sua mente. Na segunda-feira, a rotina de trabalho voltou com força total. O milionário tinha uma reunião decisiva sobre seu projeto de expansão no Nordeste. A ideia era construir um resort de luxo em uma área estratégica, mas havia resistência da comunidade local, que temia perder suas tradições e o acesso livre às praias. Seus sócios pressionavam por uma decisão rápida, e ele sabia que não podia falhar. Sentado à mesa de reuniões, ouvindo relatórios e projeções, percebeu que sua mente vagava de volta para a empregada. Mais especificamente, para o que ela havia dito sobre aprender a negociar e se posicionar. Palavras simples, mas que soavam surpreendentemente aplicáveis à situação que enfrentava com os moradores nordestinos. No fim da reunião, em vez de decidir sozinho como fazia sempre, pediu mais tempo. Disse aos sócios que queria ouvir outras perspectivas antes de fechar contrato. Eles não gostaram, mas aceitaram. Ao voltar para a mansão, ainda pensativo, encontrou a empregada organizando algumas plantas no jardim. As mãos dela estavam sujas de terra, mas o sorriso era sereno. O milionário se aproximou sem saber exatamente por quê. Você já esteve no Nordeste? Perguntou, quase sem pensar. Ela ergueu os olhos e assentiu. Sim, senhor. Passei alguns meses lá durante a licença. Convivi com comunidades pequenas, gente simples, mas cheia de sabedoria. Ele a observou em silêncio, sentindo que aquela informação era mais do que uma coincidência. Então você sabe como eles pensam? Insistiu. Não posso falar por todos, mas aprendi bastante. Para eles, a tradição, as festas juninas, a música, a terra, tudo isso vale mais do que qualquer cifra. Se alguém tentar mudar isso sem respeito, eles nunca aceitarão. O milionário ficou surpreso. Era exatamente o dilema que enfrentava em seus negócios. A empregada voltou a mexer na terra, como se a conversa tivesse terminado, mas ele permaneceu ali, refletindo. Nos dias seguintes, começou a observá-la ainda mais. Pequenos detalhes chamavam sua atenção. A maneira como tratava os funcionários, ouvindo-os e valorizando suas opiniões. O cuidado com a comida, sempre trazendo sabores que despertavam memórias afetivas. A forma como falava sobre a vida, sempre com simplicidade, mas com uma firmeza que inspirava confiança. Ele, que vivia cercado de conselheiros e especialistas, começou a se perguntar se não havia mais sabedoria em pessoas comuns do que em relatórios caros. Mas junto com essa admiração crescente vinha também o orgulho ferido. Como um milionário, habituado a tomar todas as decisões, poderia aceitar que uma empregada tivesse tanto a ensiná-lo? Era um conflito interno que ele tentava esconder, mas que se manifestava em pequenos gestos, perguntas ríspidas, olhares desconfiados, silêncios prolongados. Certa noite, um jantar importante foi marcado na mansão. Sócios estrangeiros viriam discutir detalhes do resort. O milionário queria que tudo fosse perfeito. Mas, pouco antes do início, um problema surgiu. A cozinheira adoeceu de repente, deixando a responsabilidade do cardápio nas mãos da equipe. Foi a empregada quem assumiu a liderança, sem pedir permissão. Organizou os ajudantes, preparou pratos típicos brasileiros com elegância e sabor, e em pouco tempo transformou o que poderia ser um desastre em um banquete memorável. Os sócios ficaram impressionados.
Comentaram que nunca haviam provado sabores tão autênticos, e um deles até brincou que se apaixonara pela culinária brasileira. O milionário, sentado à cabeceira da mesa, observava em silêncio. Orgulho e admiração se misturavam. Ele sabia que aquela noite só fora salva por ela, mas não conseguia admitir em voz alta. O tempo passou, e a presença da empregada continuou a desafiar seu mundo. Um dia, ele a encontrou lendo um livro no jardim, algo que jamais imaginara ver. Curioso, perguntou qual era. Ela mostrou, um volume sobre culturas populares do Brasil. Preciso entender nossas raízes. Senhor, só assim posso valorizar o que temos, disse ela. Essas palavras ecoaram na mente dele. Será que, em sua busca incessante por lucro, estava se esquecendo das raízes, tanto do país quanto das suas próprias? O milionário começou a sentir uma necessidade crescente de compreender aquela mulher. Não apenas pelo impacto que tinha na casa, mas pelo reflexo que causava nele mesmo. Era como se ela tivesse acendido uma luz em um canto escuro de sua alma, mostrando que sua vida, apesar de cheia de conquistas, estava vazia de sentido. E, pela primeira vez em anos, ele se viu vulnerável. O milionário não sabia mais o que pensar. Cada dia que passava desde o retorno da empregada parecia arrancar dele uma camada de certeza que carregava há anos. Ele se orgulhava de sua disciplina, de sua postura firme e de sua capacidade de não se deixar abalar por nada, mas agora descobria que um simples olhar daquela mulher era capaz de deixá-lo em silêncio. A mansão, que antes lhe parecia apenas um espaço luxuoso, mas frio, começava a ganhar uma vida que o incomodava e ao mesmo tempo o atraía. Era manhã de terça-feira quando decidiu começar o dia acompanhando de perto os trabalhos da casa. Não era um hábito seu, pois sempre deixava a administração aos cuidados de supervisores. Mas naquele dia, movido por uma curiosidade crescente, resolveu observar discretamente a empregada. Encontrou-a no jardim, conversando com o jardineiro sobre as novas plantas que havia sugerido incluir. Ela explicava com paciência a importância de cultivar ervas e flores típicas brasileiras, como manjericão, alecrim e ipês coloridos. O jardineiro, que sempre fora reservado e pouco falante, mostrava-se envolvido na conversa, até entusiasmado. O milionário percebeu que a presença dela tinha o poder de inspirar até os mais fechados. Durante o almoço, sentou-se à mesa e provou uma moqueca feita com ingredientes que a empregada havia pedido para incluir na despensa. O sabor era intenso, rico, e ele não pôde deixar de pensar que aquela refeição o transportava para outra realidade, muito distante das mesas sofisticadas de restaurantes franceses que costumava frequentar. Mais uma vez, a lembrança da infância bateu forte. Ele se viu menino, sentado à beira de uma mesa simples em uma casa de interior, cercado de gente que comia e ria sem pressa. Esse contraste começou a corroer seu orgulho. Até então, acreditava que suas escolhas refinadas eram a representação máxima do bom gosto. Mas a cada prato simples e autêntico preparado na mansão, percebia que o verdadeiro sabor da vida talvez estivesse nas raízes que ele próprio abandonara. Naquela semana, uma nova reunião com os sócios se aproximava. O projeto do resort no Nordeste exigia decisão urgente, e ele sabia que qualquer vacilo poderia ser interpretado como fraqueza. Seus sócios estrangeiros queriam avanços rápidos, ignorando os pedidos da comunidade local para manter as tradições vivas. O milionário sentia-se pressionado entre a frieza dos números e a lembrança da fala da empregada sobre respeito às raízes culturais. A cada noite, deitado em sua cama espaçosa, ele refletia sobre isso. O som distante do vento passando pelas árvores do jardim, agora mais florido e vivo graças às ideias dela, o fazia sentir que havia algo errado em sua forma de conduzir a vida. O orgulho dizia que ele deveria manter sua postura implacável, mas um sussurro dentro de si insistia que talvez fosse hora de mudar. Um episódio inesperado aprofundou ainda mais essas fissuras. Certa manhã, ao chegar em seu escritório, encontrou sobre a mesa uma bandeja com café, pão de queijo e bolo de fubá. Não era comum que alguém ousasse entrar ali sem sua permissão. Perguntou a um funcionário quem havia levado, e a resposta foi direta: a empregada. A raiva inicial por alguém ter invadido seu espaço logo foi substituída por um silêncio pensativo. Ele provou o café e sentiu-se invadido por uma calma que há muito não experimentava. Aquele gesto simples carregava um significado que o deixava confuso. Não sabia se ficava irritado com a ousadia dela ou agradecido pela delicadeza. Mais tarde, confrontou-a no corredor. Perguntou por que havia entrado em seu escritório. Ela respondeu com serenidade que apenas quis oferecer-lhe um café diferente,
algo que pudesse aliviar o peso das reuniões que sabia que ele teria naquele dia. Ele não soube como responder. Apenas a observou se afastar, carregando consigo uma mistura de gratidão e irritação que o desconcertava. Na mesma semana, um imprevisto aconteceu na mansão. Um dos geradores de energia falhou à noite, deixando parte da casa às escuras. Os funcionários entraram em pânico, mas a empregada manteve a calma. Organizou lanternas, acendeu velas e distribuiu tarefas. O milionário, observando de longe, percebeu que todos a obedeciam com naturalidade. Era como se sua liderança fosse aceita espontaneamente, enquanto a dele era imposta pelo peso da autoridade. Aquilo foi um golpe em seu orgulho. Ele sempre acreditou que liderança vinha da posição que ocupava e do poder que exercia. Mas ali estava a prova de que a verdadeira liderança vinha da confiança e do respeito conquistados. No dia seguinte, ao conversar com seus sócios, sentiu-se dividido. Os números estavam a seu favor, mas as palavras da empregada ecoavam em sua mente. Pensou no episódio do apagão e na forma como ela conduziu tudo sem alarde. Pensou no jardim cheio de cores, na cozinha repleta de sabores e nas conversas animadas que ela trazia à casa. Pensou, sobretudo, em como sua vida de luxo parecia mais vazia quando comparada à simplicidade transformadora que ela introduzia. O conflito interno se intensificava. De um lado, o orgulho de manter-se firme, como sempre fizera. De outro, a curiosidade crescente por entender o que movia aquela mulher. A cada novo gesto dela, uma certeza sua era questionada. Foi nesse cenário que ocorreu uma festa inesperada. A empregada, apoiada por alguns funcionários, organizou uma pequena celebração de São João no pátio da mansão. Bandeirinhas coloridas foram penduradas, uma fogueira foi acesa, e comidas típicas como canjica, pamonha e quentão foram preparadas. Quando o milionário chegou em casa e encontrou aquela cena, sua primeira reação foi de irritação. Achou inaceitável que a mansão, símbolo de sua sofisticação, fosse tomada por um evento tão popular. Mas ao caminhar pelo pátio, ouviu risadas sinceras, viu os funcionários dançando quadrilha, e até alguns vizinhos que haviam sido convidados participando com alegria. O cheiro da canjica misturava-se ao som da sanfona, criando uma atmosfera que ele não sentia há décadas. Ficou parado por alguns minutos, tentando se convencer de que aquilo era inadequado, mas por dentro sentia-se tocado. A empregada se aproximou, com um sorriso tranquilo. Ofereceu-lhe um copo de quentão e disse que às vezes a vida precisava de momentos assim para lembrar que todos, ricos ou pobres, eram parte de uma mesma cultura. O milionário, hesitante, pegou o copo e tomou um gole. O sabor forte e adocicado desceu queimando sua garganta, mas também despertando memórias de quando era adolescente e participava dessas festas com amigos do interior. Ele não queria admitir, mas estava emocionado. Naquela noite, deitado, sentiu que algo dentro dele estava ruindo. Seu orgulho resistia, mas não podia mais negar que a empregada havia trazido à tona algo que ele acreditava ter perdido: a capacidade de sentir-se humano, conectado, parte de algo maior do que cifras e contratos. Nos dias que se seguiram, começou a prestar ainda mais atenção em tudo. O modo como ela tratava os mais simples, como valorizava cada detalhe da cultura, como se mantinha firme diante das dificuldades. Ele, que sempre buscará apenas o poder, começava a se perguntar se estava perseguindo a coisa certa. Essa dúvida não apenas corroía suas certezas, mas também revelava suas vulnerabilidades. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário percebeu que não tinha todas as respostas. E essa descoberta o assustava mais do que qualquer crise financeira que já enfrentará. O milionário acordou cedo naquela manhã de domingo. O sol atravessava as cortinas de linho de seu quarto e iluminava suavemente os móveis impecavelmente organizados. Mas, por mais que tudo ao seu redor respirasse ordem e riqueza, dentro dele reinava um desconforto que não conseguia ignorar. Desde a festa junina improvisada na mansão, sua mente se encontrava em constante turbulência. Era como se cada riso que ouvirá naquela noite tivesse arrancado uma pedra da muralha de orgulho que havia construído durante anos. Levantou-se e foi até a janela. De lá, podia ver parte do jardim, agora cheio de cores, vida e perfumes que a empregada ajudara a cultivar. E lá estava ela, de novo, caminhando com um balde de água nas mãos, regando as plantas com calma, como se cada gota fosse importante. O milionário se surpreendeu ao notar que ficou parado observando-a por vários minutos, quase como se buscasse entender o que havia nela de tão diferente. Mas ele não queria admitir aquilo nem para si mesmo.
Assim que percebeu que a encarava por tempo demais, afastou-se da janela e foi direto ao escritório. Precisava revisar documentos de um contrato milionário, mas a concentração não vinha. As letras dançavam no papel, enquanto a lembrança das palavras dela voltava sem permissão. Você precisa respeitar as raízes culturais, ele repetia mentalmente, quase irritado. Por que uma simples empregada teria tanto poder sobre sua mente a ponto de fazê-lo repensar projetos que valiam bilhões? Decidiu sair para caminhar pelos corredores da mansão. Enquanto andava, encontrou alguns funcionários comentando sobre como a casa estava mais leve, mais alegre, desde a chegada dela. Ouvir aquilo o incomodou, mas também lhe trouxe uma estranha sensação de orgulho alheio. Por dentro, não queria admitir que parte dessa mudança positiva vinha dela. Ele, que sempre se colocará como o centro de tudo, agora via sua posição ameaçada. No almoço, a mesa estava posta com pratos que misturavam sofisticação e simplicidade. Um arroz de carreteiro feito com sobras do churrasco da noite anterior se destacava no meio de receitas francesas que o chefe preparara. O milionário experimentou o prato popular por curiosidade. Para sua surpresa, achou o sabor extraordinário. O contraste entre o requinte dos vinhos caros e o prato rústico o fez refletir mais uma vez. Será que estava vivendo uma vida cheia de excessos, mas vazia de essência? À tarde, decidiu ir até a biblioteca da mansão. Sentou-se em sua poltrona de couro preferida e ficou em silêncio, cercado por livros de negócios, política e filosofia. Mas nenhum título o atraía. Sentia que precisava de respostas que aqueles livros não tinham. Lembrou-se de uma conversa que ouvirá entre a empregada e uma das cozinheiras. Falavam sobre fé, esperança e a importância de manter o coração aberto mesmo diante das maiores dificuldades. Era um tipo de linguagem que ele costumava desprezar, mas que agora soava como uma chave escondida para algo que faltava em sua vida. No meio da noite, sem conseguir dormir, desceu até a cozinha. Encontrou a empregada ali, preparando calmamente alguns bolos para o dia seguinte. Ela o cumprimentou com um sorriso, como se fosse a coisa mais natural do mundo ver o patrão naquele horário incomum. Ele ficou parado, observando seus movimentos simples e precisos, e de repente perguntou o que a fazia manter tanta serenidade mesmo depois de tudo que viverá. A resposta dela foi curta, mas profunda. Disse que aprenderá, desde cedo, que a vida só tinha sentido quando a gente escolhia agradecer mais do que reclamar. E completou dizendo que, apesar das dores, sempre buscava enxergar o lado que trazia aprendizado. O milionário ficou em silêncio. Ele, que sempre acreditara que a vida era uma batalha a ser vencida com força e controle, agora via uma filosofia completamente oposta diante de si. No dia seguinte, uma nova crise o atingiu. Um jornal publicou uma matéria crítica ao projeto do resort no Nordeste, expondo a insatisfação da comunidade local. A notícia viralizou, e os sócios exigiram que ele resolvesse a situação rapidamente. A pressão era imensa. De um lado, os números gigantescos que prometiam lucros estrondosos. Do outro, a possibilidade de ser visto como o homem que destruiu tradições e comunidades em nome da riqueza. Incapaz de pensar com clareza, lembrou-se da noite anterior na cozinha. As palavras dela sobre gratidão e aprendizado ecoavam como um conselho inesperado. Pela primeira vez, cogitou seriamente suspender o projeto até conversar pessoalmente com os líderes locais. Uma atitude que jamais teria tomado antes. Quando comunicou aos sócios a ideia de adiar temporariamente a decisão, a reação foi de fúria. Chamaram-no de fraco, acusaram-no de deixar-se influenciar por sentimentalismos inúteis. Ele ouviu tudo em silêncio, mas não voltou atrás. Era como se algo dentro dele dissesse que, pela primeira vez, estava fazendo o que realmente importava. No fim da tarde, chamou a empregada para conversar em seu escritório. Disse a ela, de forma seca, que havia decidido rever o projeto do resort. Não explicou os motivos reais, mas no fundo sabia que aquela mudança de postura vinha diretamente da influência dela. A empregada ouviu em silêncio, apenas assentindo com a cabeça, e antes de sair disse que decisões guiadas pelo respeito dificilmente trazem arrependimento. As palavras dela ficaram ecoando, como se fossem uma espécie de profecia. Nos dias seguintes, a mansão parecia diferente. Os funcionários trabalhavam com mais leveza, e até o milionário começou a sentir-se mais humano entre eles. Ainda mantinha sua postura firme e distante, mas os muros que construíra em volta de si começavam a desmoronar. E, para sua surpresa, não era um processo doloroso, mas libertador.
O ápice desse processo aconteceu numa manhã chuvosa. O milionário, em vez de se enclausurar em sua rotina de relatórios e chamadas de vídeo, decidiu tomar café com os funcionários na copa. Foi recebido com espanto e silêncio. Ele, que sempre fazia questão de manter-se isolado, agora puxava uma cadeira ao lado deles. O clima inicial de estranhamento logo deu lugar a conversas tímidas, e em poucos minutos a copa estava cheia de risos contidos. O milionário observava tudo sem saber exatamente por que estava ali, mas sentia que fazia parte de algo maior. Depois desse dia, passou a descer com mais frequência. Aos poucos, começou a perceber histórias que jamais teria conhecido. Descobriu que o jardineiro tinha uma filha formada em pedagogia, mas que trabalhava como diarista por falta de oportunidades. Descobriu que o cozinheiro estudava música nas horas vagas e sonhava em montar uma pequena escola de violão. Descobriu que cada pessoa ali tinha um universo próprio, cheio de sonhos, dores e esperanças. E cada uma dessas descobertas aumentava sua inquietação. Pela primeira vez, começou a se questionar seriamente sobre o verdadeiro propósito de sua fortuna. Era apenas acumular mais números em contas bancárias? Ou havia algo que poderia fazer de fato diferença? O orgulho ainda pesava. Havia uma parte dele que insistia em manter a imagem do homem implacável, frio, intocável. Mas outra parte, cada vez mais forte, dizia que talvez fosse hora de mudar, de abrir espaço para a humanidade que vinha redescobrindo. À noite, deitado em sua cama, pensava em tudo isso. Olhava para o teto e se lembrava da empregada caminhando pelo jardim, organizando a cozinha, conversando com os funcionários, sorrindo sem esforço. E se perguntava como alguém que vinha de uma vida de dificuldades podia carregar tanta força e leveza ao mesmo tempo. Aquela pergunta se transformou em um peso em sua mente. Já não conseguia ignorar. Já não conseguia seguir como antes. O milionário estava diante de uma encruzilhada. E sabia que, qualquer que fosse sua escolha, sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O milionário amanheceu com a sensação de que carregava uma nova responsabilidade nos ombros. O barulho da chuva que caía fina sobre os vidros enormes da mansão lembrava de que, apesar da grandiosidade de seu mundo, ele não estava imune às mudanças que vinham de dentro. Caminhou lentamente até a varanda e ficou observando o céu nublado, sentindo o cheiro da terra molhada misturado ao perfume das flores do jardim. Era um aroma que evocava memórias que nem sabia guardar. Pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não precisava correr para os compromissos. O dia prometia ser intenso. Havia reuniões agendadas, sócios exigindo decisões rápidas e uma imprensa cada vez mais interessada em suas movimentações, especialmente após o adiamento do projeto no Nordeste. No entanto, sua mente estava em outro lugar. Pensava na conversa com a empregada e em como as palavras dela ecoavam em seus pensamentos. Não era comum que alguém da posição dela tivesse espaço para marcar sua forma de ver o mundo, mas isso já estava acontecendo. Desceu para o café da manhã e encontrou a mesa servida com frutas frescas, pães caseiros e o tradicional café forte. Notou que parte da comida refletia receitas simples do interior, e isso chamou sua atenção. Experimentou um bolo de milho ainda quente, e a textura macia contrastando com o sabor levemente adocicado trouxe uma sensação de conforto inesperada. A cada mordida, parecia se conectar mais com algo que tinha perdido ao longo da vida. Enquanto tomava o café, a empregada passou pela sala e, com seu jeito natural, perguntou se ele gostaria de participar da missa da comunidade no fim de semana. O convite o surpreendeu. Ele nunca fora de frequentar celebrações populares, preferia eventos discretos e exclusivos. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade nasceu dentro dele. Não respondeu de imediato, apenas disse que pensaria. Ao longo da semana, seu comportamento começou a mudar em pequenas doses. Reuniu-se com os sócios, e embora mantivesse firmeza, já não falava apenas em números. Começou a questionar o impacto humano das decisões. Isso gerou desconforto entre os parceiros, que o acusaram de perder a objetividade. Mas, ao final de cada encontro, sentia que algo dentro dele se fortalecia, como se estivesse encontrando uma versão mais verdadeira de si mesmo. Em meio a essas mudanças, ocorreram novos desafios. A imprensa não aliviava. Manchetes questionavam se ele estava enfraquecido, se havia perdido o controle dos negócios. As críticas o atingiam como flechas, mas ao invés de reagir com fúria, pela primeira vez parou para refletir se não seria bom dar um novo rumo à sua imagem. A ideia de ser visto não apenas como um homem poderoso, mas também como alguém capaz de ouvir,
começou a se formar em sua mente. Foi nesse cenário que aconteceu algo marcante. Durante uma reunião tensa, recebeu a notícia de que a comunidade local do Nordeste estava aberta para uma conversa direta. Não era comum que aceitassem dialogar tão prontamente, e essa coincidência o fez acreditar que estava no caminho certo. Decidiu organizar uma viagem até lá, mesmo sabendo que a atitude poderia ser vista como fraqueza por alguns sócios. Antes de partir, buscou a empregada. Disse que iria visitar as famílias da região e que queria ouvir mais sobre a cultura local antes da viagem. Ela, com humildade, compartilhou lembranças de festas típicas, como São João, a importância das rezas em comunidade e até dos mutirões em que vizinhos se ajudavam sem esperar nada em troca. O milionário ouvia com atenção cada detalhe, como se estivesse aprendendo lições valiosas que seus livros nunca haviam ensinado. No dia da viagem, a sensação de ansiedade tomou conta. A bordo de seu jatinho, pensava em como seria recebido. Já não era apenas uma questão de negócios, mas de provar a si mesmo que estava disposto a mudar. Ao chegar, foi recebido com olhares desconfiados. Mas não desistiu. Caminhou pelas ruas de terra, observou crianças correndo descalças, casas simples decoradas com cores vivas e o som distante de sanfonas que ecoavam de um rádio antigo. A cena o tocou profundamente. Na reunião com os líderes da comunidade, esperavam dele um discurso frio, mas, surpreendentemente, falou sobre respeito, preservação cultural e possibilidades de parceria que não apagassem as tradições. As pessoas, inicialmente reticentes, começaram a abrir espaço para escutá-lo. Cada palavra que dizia parecia nascer não apenas da razão, mas também de algo novo que florescia em seu coração. Quando voltou para casa, trazia não apenas acordos promissores, mas também um olhar diferente sobre a própria vida. Sentia que tinha aprendido mais em poucos dias naquela comunidade do que em anos de negociações empresariais. De volta à mansão, encontrou a empregada no jardim, cuidando das plantas. Sentiu vontade de compartilhar o que viverá, e pela primeira vez contou detalhes de sua viagem a alguém que não fosse sócio ou consultor. Descreveu as casas simples, os olhares curiosos das crianças e o som das festas que o emocionaram. Ela ouviu em silêncio e, no fim, disse apenas que agora ele estava começando a enxergar com o coração. Essas palavras mexeram ainda mais com ele. À noite, deitado em sua cama, pensava no quanto sua vida havia mudado desde que ela retornara após os 9 meses de ausência. Aquela transformação não era apenas dela, mas também dele. Nas semanas seguintes, vieram novos testes. Um investidor internacional desistiu de um contrato milionário alegando instabilidade nas decisões do milionário. Isso trouxe perdas significativas, mas, ao invés de se desesperar, ele encarou como consequência de suas escolhas. Sabia que cada vitória teria um preço e estava disposto a pagar. Em contrapartida, recebeu convites de organizações sociais interessadas em parcerias, algo impensável meses antes. No convívio diário, também notou mudanças sutis em si mesmo. Passou a cumprimentar os funcionários com mais atenção, a ouvir. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Pequenas histórias que antes considerava irrelevantes. Aos poucos, a mansão, antes silenciosa e rígida, tornou-se um espaço mais humano, cheio de vida. Um dos momentos mais emocionantes ocorreu quando decidiu participar da missa comunitária a que fora convidado. Sentado em um banco simples, ao lado de pessoas comuns, ouviu cânticos que ecoavam com força e simplicidade. O cheiro de velas queimando, o som dos violões e o olhar de fé das pessoas tocaram sua alma de forma profunda. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não era apenas um milionário cercado de luxo, mas um ser humano em busca de sentido. Essa experiência teve impacto direto em suas decisões. Criou um fundo para apoiar pequenos produtores locais, incentivou projetos de educação e começou a planejar uma fundação que unisse negócios e impacto social. Cada passo era difícil, exigia renúncias financeiras e gerava conflitos com sócios, mas nada parecia capaz de fazê-lo voltar atrás. E, em meio a tudo isso, crescia dentro dele uma sensação estranha e intensa. Sempre que olhava para a empregada, sentia um misto de gratidão e admiração. Ela se tornará um espelho de tudo aquilo que ele estava descobrindo. Não era apenas sobre a transformação dela, mas sobre a capacidade que tinha de inspirar mudanças em quem estivesse por perto. Numa noite silenciosa,
sentado no jardim iluminado pela lua, o milionário refletia sobre sua trajetória. O vento leve trazia o perfume das flores recém-regadas e o som distante dos grilos compunha a cena. Ele respirava fundo, consciente de que estava diante do maior desafio de sua vida. Não era uma negociação, não era um contrato, mas sim a reconstrução de sua própria identidade. No íntimo, sabia que não estava sozinho nesse processo. Havia alguém ao seu lado que, sem querer nada em troca, mostrava-lhe que a verdadeira riqueza não estava no que acumulava, mas no que compartilhava. Essa consciência era ao mesmo tempo um peso e uma libertação. Assim, cada decisão tomada, cada sacrifício feito, cada perda enfrentada começava a ganhar um novo sentido. O milionário, que antes via a vida como uma corrida de vitórias individuais, agora entendia que o verdadeiro triunfo estava em caminhar junto, respeitar e aprender com aqueles que menos se esperava. E naquela noite, enquanto o céu estrelado se abria sobre ele, teve certeza de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. O milionário despertou naquela manhã com um misto de cansaço e ansiedade. A rotina havia mudado consideravelmente nos últimos meses. Onde antes havia apenas silêncio e disciplina rígida, agora havia sons de conversas leves entre funcionários, cheiro de café fresco misturado com pão caseiro saindo do forno e até um ar de acolhimento no ambiente. Tudo isso se tornará parte de sua vida, mesmo que ainda lhe fosse estranho aceitar tamanha transformação. Sentado à beira da cama, respirou fundo e olhou para os documentos empilhados sobre a mesa de seu quarto. Aquele seria um dia decisivo. O Conselho de Investidores exigirá uma posição firme sobre o futuro do grupo empresarial. Ele sabia que suas decisões recentes, pautadas por empatia e responsabilidade social, já haviam causado inquietação. O risco de perder apoio financeiro era real. Ao descer para o café da manhã, encontrou a mesa mais uma vez servida com simplicidade e capricho. Não resistiu ao cheiro de bolo de mandioca que ainda estava quente. Cada mordida trazia lembranças que não conseguia identificar claramente, mas que despertavam nele uma saudade vaga, talvez de uma infância menos rígida, talvez de algo que nunca viveu, mas que agora sentia como um vazio preenchido. A empregada passou pela sala, carregando um cesto de roupas limpas. Ela o cumprimentou com naturalidade e seguiu seu caminho. O milionário percebeu que, sempre que ela estava por perto, o ambiente ganhava uma leveza especial. Uma parte dele, porém, resistia em admitir a importância daquela presença. Não queria demonstrar fragilidade diante de alguém que, na hierarquia da casa, ocupava um lugar simples. Mas, ao mesmo tempo, sabia que sem a influência dela não teria tomado muitas das decisões que o aproximaram de uma nova versão de si mesmo. No decorrer do dia, enfrentou a reunião com os sócios. O ambiente era tenso, e as críticas vieram afiadas. Disseram que ele estava se tornando imprevisível, que os números já não eram prioridade e que suas mudanças de postura estavam afastando investidores tradicionais. Ele ouviu tudo em silêncio, apoiando os cotovelos sobre a mesa de madeira escura e mantendo o olhar firme. Quando teve a palavra, respondeu que não era mais possível gerir uma empresa daquela magnitude sem pensar nas consequências humanas e ambientais. Houve murmúrios de reprovação, e alguns chegaram a ameaçar retirar seus investimentos. O milionário sabia que aquilo representava um risco enorme, mas estava decidido. Pela primeira vez, não cedeu à pressão. Saiu da reunião com a sensação de derrota imediata, mas também com um alívio profundo. O peso de carregar uma imagem que já não correspondia à sua essência começava a se dissipar. Ao chegar à mansão, percebeu que a empregada havia organizado uma pequena celebração para um dos funcionários que completava aniversário. Balões coloridos improvisados, bolos simples com cobertura de chocolate e risadas enchiam a cozinha. O milionário, cansado da reunião desgastante, foi surpreendido ao ser convidado a participar. A princípio, hesitou. Mas, ao ver os rostos iluminados de alegria, decidiu entrar. Sentou-se à mesa e provou do bolo caseiro, sentindo a textura macia contrastar com o doce do chocolate. O gosto era diferente de qualquer sobremesa elaborada que já experimentara em banquetes sofisticados. Ali havia verdade, afeto e partilha. Foi nesse instante que percebeu que, mesmo com todas as perdas financeiras que poderiam vir, ele estava ganhando algo muito maior. No entanto, os obstáculos continuavam a surgir. A imprensa, atenta às tensões internas de sua empresa, passou a divulgar matérias questionando sua capacidade de liderança. Manchetes o pintavam como um homem em crise, enfraquecido e vulnerável. Cada reportagem era como um espelho incômodo de sua exposição pública. Ainda assim, manteve-se firme,
mesmo sabendo que a pressão aumentaria a cada dia. Na semana seguinte, recebeu um convite inesperado. Uma comunidade ribeirinha no interior do Pará o chamou para conhecer um projeto artesanal que poderia se tornar uma alternativa de negócios sustentáveis. A proposta parecia pequena demais diante da magnitude de suas empresas, mas ele decidiu ir. Não por interesse econômico, mas por curiosidade genuína. A viagem foi longa, atravessando rios de águas escuras e florestas densas. O cheiro de mata úmida, misturado ao som dos pássaros e ao balanço do barco, marcou-o profundamente. Quando chegou à comunidade, foi recebido com simplicidade. Crianças corriam descalças, mulheres mostravam seus trabalhos manuais com orgulho, e homens falavam sobre a pesca como herança de gerações. O milionário ouviu atentamente. Experimentou peixes preparados em fogões improvisados, provou sucos de frutas que nem conhecia e percebeu que cada detalhe daquele lugar carregava uma riqueza invisível aos olhos de quem vivia apenas em busca de cifras. Ao partir, levou consigo não contratos, mas reflexões. Sentia que o Brasil que nunca vira de perto agora lhe abria uma porta para a compreensão de um país que ele, até então, não conhecia de verdade. De volta à mansão, contou suas impressões à empregada. Disse que se surpreendera com a força daquelas pessoas, que mesmo sem recursos materiais exibiam uma felicidade genuína. Ela respondeu que a riqueza verdadeira estava naquilo que ninguém podia roubar: a união, a fé e a esperança. O milionário ficou em silêncio. A cada dia, sentia que as palavras dela se tornavam parte do seu próprio modo de pensar. Mas as tensões não paravam de crescer. 2 sócios antigos decidiram romper o contrato, levando consigo parte significativa do capital. Foi um golpe duro. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante da possibilidade concreta de prejuízos milionários. Passou noites em claro, andando de um lado para o outro em seu escritório, escutando apenas o som da chuva batendo nos vidros ou do vento uivando entre as árvores. Em um desses momentos de angústia, desceu até a cozinha no meio da madrugada. Encontrou a empregada sentada, costurando roupas. O silêncio foi quebrado apenas quando ele se sentou diante dela e, sem rodeios, disse que estava cansado de lutar contra todos. Perguntou se fazia sentido seguir um caminho que parecia só trazer perdas. Ela levantou os olhos da costura e disse que tudo que tem valor exige sacrifício. Que plantar sementes leva tempo, mas quando florescem, oferecem frutos que ninguém consegue apagar. Essas palavras atingiram o milionário como um bálsamo. Ficou ali em silêncio, apenas observando as mãos dela costurando com paciência, e percebeu que talvez a força que buscava não estivesse nos números, mas na perseverança. Dias depois, tomou uma decisão ousada. Reestruturou parte da empresa para abrir espaço a projetos de impacto social, mesmo sabendo que isso significava cortar investimentos em áreas mais lucrativas. Houve quem o chamasse de louco, mas ele já não recuava. Estava disposto a enfrentar a tempestade. Aos poucos, começaram a surgir sinais de que o esforço não seria em vão. Pequenos investidores interessados em negócios sustentáveis apareceram, e sua imagem, antes atacada pela imprensa, começou a ser reinterpretada por uma nova narrativa. Agora, alguns veículos o viam como um empresário pioneiro, disposto a mudar paradigmas. Na mansão, a atmosfera continuava a se transformar. Os funcionários, antes acostumados a manter distância, passaram a enxergá-lo como alguém mais próximo. Ele já não se escondia em sua torre de vidro, mas compartilhava momentos, histórias e até refeições. A casa, antes marcada pelo silêncio, agora ecoava risos e conversas. Numa noite tranquila, caminhando pelo jardim iluminado por pequenas luzes, o milionário refletiu sobre tudo que viverá nos últimos meses. O cheiro das flores misturava-se ao frescor da noite, e o som distante de grilos completava o cenário. Pensou em como sua vida havia mudado desde que a empregada retornará após os 9 meses de ausência. Era como se ela tivesse trazido consigo uma nova luz, capaz de revelar aquilo que ele mesmo havia escondido dentro de si. Sabia que ainda havia muito a enfrentar, que os desafios não terminariam tão cedo. Mas, ao olhar para o céu estrelado e sentir o vento leve no rosto, compreendeu que já não era mais o mesmo homem. Entre perdas e conquistas, aprendia, pouco a pouco, a descobrir o que realmente significava ser rico. O amanhecer em São Paulo trouxe um céu nublado, carregado de nuvens que pareciam refletir o peso que o milionário sentia em seus ombros. Desde a volta da empregada, nada parecia mais simples. A mansão, antes marcada pelo silêncio organizado e previsível, agora respirava um ritmo diferente, mais humano,
mais cheio de vida. Havia risos no corredor, vozes sussurradas na cozinha, uma energia que antes passava despercebida e que, para ele, era ao mesmo tempo um alívio e um tormento. Ele acordou cedo, tomou café sozinho em sua sala de vidro, olhando o jardim impecável que sempre considerará uma das joias de sua casa. O cheiro do café forte misturava-se ao aroma das flores recém-regadas pelo jardineiro, e ainda assim, havia um vazio que nem a beleza da paisagem preenchia. Desde que a empregada retornará, ele percebia mudanças nela que iam além do físico. Era como se a ausência de 9 meses tivesse transformado sua essência. Seus olhos tinham mais brilho, seus gestos eram mais firmes, e ela carregava uma postura que desafiava o peso das diferenças sociais. Ele lembrava-se das primeiras semanas depois do retorno. Pequenas reviravoltas surgiam de onde menos se esperava. Ela não era mais a jovem tímida que aceitava ordens sem questionar. Agora trazia ideias, sugeria mudanças, interferia discretamente no funcionamento da mansão e até na rotina dos funcionários. Um exemplo claro foi quando propôs uma reorganização na cozinha, alegando que os desperdícios estavam altos demais. No começo ele riu, achando que era apenas uma observação despretensiosa, mas quando viu os números no fim do mês, percebeu que a economia era significativa. Isso deixou atônito, e contra todas as suas crenças sobre a hierarquia rígida da casa, permitiu que ela tivesse mais voz. A cada gesto dela, um lado dele que sempre estivera escondido começava a emergir. A frieza que cultivara durante anos, usada como armadura no mundo dos negócios, parecia falhar diante da simplicidade das palavras dela. Um dia, ao passar pelo corredor, ouviu risadas vindas da lavanderia. O som era leve, puro, e por um instante, parou para escutar. O riso dela tinha algo magnético, despertava nele memórias esquecidas, de uma infância em que ainda acreditava em afetos sem interesses. As mudanças não paravam aí. Havia momentos em que ele se surpreendia com sua própria vulnerabilidade. Durante uma reunião com investidores, notou que estava distraído, pensando em como ela havia enfrentado a arrogância de um fornecedor naquela manhã. Ela não apenas argumentara com firmeza, mas também trouxera uma solução prática que ninguém mais havia considerado. Isso o desarmava. Como podia alguém que viera de tão pouco carregar tamanha inteligência e sagacidade? O tempo avançava, e as semanas se transformaram em meses. Ele começou a perceber que o ambiente da mansão se tornava mais acolhedor. Funcionários que antes cumpriam tarefas de forma mecânica agora trabalhavam com mais disposição. Havia um novo espírito, quase como se a casa respirasse de maneira diferente. Até mesmo os visitantes notavam. Em um jantar, um empresário amigo comentou: "A sua casa parece mais viva." O milionário sorriu de forma contida, sem admitir, mas sabia exatamente a razão. No entanto, a transformação não vinha sem obstáculos. O milionário enfrentava conflitos internos intensos. Parte dele queria reconhecer a importância dela, dar espaço, permitir que esse vínculo crescesse. Mas outra parte, moldada por anos de disciplina e rigidez, resistia. Ele se questionava se não estava perdendo o controle, se não estava abrindo uma brecha em sua blindagem emocional. O medo de parecer frágil, de deixar transparecer sentimentos que sempre reprimiu, o fazia endurecer em certas ocasiões, chegando a tratar a empregada com frieza calculada, apenas para reafirmar sua posição. Ainda assim, ela parecia compreender. Não reagia com ofensa, mas também não recuava. Se ele levantava uma barreira, ela encontrava um caminho ao redor. Uma manhã, ao notar que ele estava mais calado do que de costume, ela trouxe um café preparado de uma forma diferente, com especiarias que lembravam a tradição nordestina. Ele estranhou o sabor, mas não conseguiu negar a memória que aquele gosto evocava. A lembrança da mãe preparando café simples quando ele ainda era um garoto em uma casa modesta, antes de se tornar milionário. Esse gesto aparentemente pequeno desestabilizou, porque revelou que ela sabia, sem que ele dissesse, tocar lugares da alma que ele havia enterrado há muito tempo. Em uma das tardes mais marcantes daquele período, ele a encontrou no jardim, organizando flores junto com uma das funcionárias mais antigas. O sol atravessava as nuvens e iluminava seu rosto de um jeito que a tornava quase imponente. O milionário parou, sem que elas percebessem, e observou em silêncio. O contraste entre sua simplicidade e a imponência do cenário o atingiu como um choque. Foi ali que ele começou a perceber que o motivo de seu coração acelerar sempre que ela estava por perto ia além da gratidão ou da admiração. Mas os obstáculos externos também começaram a se intensificar.
Havia funcionários na mansão que viam essa aproximação com olhos desconfiados. Um deles, especialmente, não aceitava que a empregada ganhasse espaço. Esse antagonismo se manifestava em pequenas atitudes, recados distorcidos, boatos espalhados, comentários ácidos. O milionário, no início, ignorava, mas logo percebeu que a tensão estava se espalhando. A mansão, apesar de mais viva, também era palco de rivalidades que se tornavam cada vez mais evidentes. Outro desafio surgiu quando a sociedade começou a perceber mudanças em sua postura. Em eventos empresariais, sua atenção dispersa e sua leveza repentina não passaram despercebidas. Havia quem questionasse se ele estava perdendo o foco nos negócios. Uma revista até publicou uma nota sugerindo que o milionário estava vivendo uma fase sentimental que poderia comprometer sua fortuna. Isso deixou furioso, mas no fundo, também assustado. O preço de abrir-se para sentimentos estava se tornando público, e ele se perguntava se valia a pena. Apesar de tudo, o vínculo entre os dois crescia. Não havia declarações explícitas, mas sim gestos, olhares, silêncios carregados de significado. Certa noite, durante uma tempestade típica de verão, a energia da mansão caiu. Ele encontrou a empregada no corredor, segurando uma vela acesa, e por alguns instantes ficaram frente a frente, iluminados apenas pela chama tremeluzente. O som da chuva forte batendo nas janelas e o cheiro da terra molhada criaram um cenário quase mágico. Não disseram nada, mas ambos sabiam que aquele momento ficaria gravado. O milionário, com toda sua força e poder, começava a descobrir algo que jamais havia previsto, que a verdadeira transformação não vinha das conquistas materiais, mas das conexões humanas que se formam em meio às adversidades. Essa constatação ainda era incômoda, ainda o fazia resistir, mas já não podia ser negada. Ao final daquele período, ele compreendia que nada mais seria igual. A presença dela havia se tornado um divisor de águas. E mesmo que os desafios aumentassem, algo dentro dele começava a se render à ideia de que talvez, só talvez, a vida tivesse mais a oferecer do que números, contratos e vitórias empresariais. O milionário acordou antes do nascer do sol, como de costume, mas dessa vez o silêncio da mansão parecia mais pesado do que nunca. O canto distante de um sabiá vinha do jardim, e o cheiro de terra úmida após a chuva da noite anterior invadia as janelas entreabertas. Ele vestiu o robe, caminhou pelos corredores de mármore frio e parou diante do enorme espelho da sala principal. O reflexo mostrava um homem imponente, mas cansado, dividido entre a imagem pública de poder e a fragilidade que começava a emergir dentro dele. A empregada estava de volta havia alguns meses, e cada dia que passava tornava impossível ignorar a transformação que ela havia provocado. No entanto, junto com essa mudança vinham também pressões que ele não havia calculado. Reuniões de negócios se tornavam campos de batalha internos. De um lado, a disciplina rígida que o transformará em um dos homens mais ricos do país. Do outro, a crescente sensação de que, pela primeira vez, desejava algo que não podia comprar. Naquela manhã, decidiu caminhar pelo jardim. O cheiro das flores recém-regadas pelo jardineiro misturava-se ao frescor da manhã paulista, criando uma atmosfera quase serena. Ele encontrou a empregada ajoelhada na grama, cuidando de pequenas mudas de manjericão e alecrim. A cena o paralisou por alguns instantes. Ela parecia tão à vontade com a terra entre as mãos, tão em paz, que ele sentiu uma pontada de inveja. Como podia alguém que enfrentará tantas dificuldades transmitir tanta calma? Ela ouviu e sorriu, simples e sincera, como sempre. Bom dia, disse, sem cerimônia. Ele respondeu com um aceno contido, mas por dentro lutava contra a vontade de prolongar aquela conversa, de sentar-se ao lado dela e sentir o mesmo conforto. Nos dias que se seguiram, o milionário percebeu que não era apenas ele quem notava a mudança. Parceiros de negócios comentavam que sua postura estava mais suave, menos agressiva. Alguns viam isso como sinal de amadurecimento, outros como fraqueza. Em um jantar com investidores, ouviu de um deles que precisava cuidar para não deixar a vida pessoal comprometer sua imagem de autoridade. Ele sorriu polidamente, mas por dentro ardia. Nunca permitirá que alguém questionasse sua força, e agora percebia que começava a perder o respeito de alguns. Essa pressão se agravou quando jornais e revistas de negócios publicaram notas insinuando que ele estava se afastando das suas responsabilidades. As matérias não citavam nomes, mas sugeriam que havia uma mulher na história. O milionário se irritava profundamente. Não pelo boato em si, mas pelo medo de que a empregada fosse alvo de comentários maldosos. Ele jamais admitiria em público,
mas proteger sua imagem já não era sua maior preocupação. Dentro da mansão, a tensão também crescia. Havia funcionários que se mostravam leais à empregada, admirados com sua força e simpatia, mas havia outros que viam nela uma ameaça. Um mordomo antigo, em especial, parecia ressentido com sua influência. Ele espalhava insinuações, fazia observações ácidas e se mostrava contrariado diante das mudanças que ela sugeria. Em uma ocasião, o milionário ouviu de longe quando ele comentou com outro funcionário que aquela casa não era lugar para alguém como ela. O milionário sentiu a raiva subir como fogo, mas conteve-se. Enfrentaria a situação no momento certo. Ao mesmo tempo, a empregada também mostrava que sabia lidar com os obstáculos. Ela não reagia às provocações com agressividade, mas também não recuava. Se a ignoravam em uma tarefa, ela encontrava outra forma de ajudar. Se a criticavam, respondia com trabalho impecável. Essa postura o impressionava ainda mais. Havia uma dignidade silenciosa em cada gesto dela, algo que ele nunca vira em reuniões de alto nível, entre empresários acostumados a dominar salas inteiras. O milionário também começou a sentir os reflexos dessa nova realidade em sua vida pessoal. Até então, sempre fora reservado, raramente expunha fragilidades. Mas agora havia momentos em que se via vulnerável diante dela. Uma noite, após um dia difícil de negociações, encontrou-a na cozinha preparando chá. Ela ofereceu uma xícara, e ele aceitou. O aroma do chá de camomila, misturado com erva doce, encheu o ambiente. O calor da bebida contrastava com a frieza que ele carregava por dentro. Sem perceber, começou a falar sobre sua infância, sobre como crescerá em condições modestas e prometer a si mesmo que nunca mais passaria por privações. Foi a primeira vez que alguém dentro daquela casa ouviu essa história. Ela não disse nada além de um simples entendo. Mas foi suficiente. Pela primeira vez em anos, o milionário sentiu que não precisava se defender, não precisava provar nada. Essa sensação o desconcertou, mas também o libertou de algo que nem sabia que carregava. Conforme os meses avançavam, as mudanças se tornavam mais visíveis. A mansão, antes silenciosa e rígida, agora estava cheia de vida. O milionário, apesar de suas resistências, deixava-se contagiar. Certos dias, passava mais tempo caminhando pelos jardins, observando os detalhes simples que antes ignorava. Até seu relacionamento com funcionários melhorou, embora mantivesse a distância devida. Mas os conflitos não paravam de surgir. Em uma importante reunião no centro de São Paulo, um rival tentou humilhá-lo publicamente, insinuando que sua atenção estava desviada. O milionário respondeu com firmeza, provando que ainda controlava seus negócios com a mesma astúcia de sempre. Mas, por dentro, reconhecia que não era mais o mesmo homem. E a dúvida permanecia: até onde deveria permitir que sua vida mudasse? Enquanto isso, a empregada continuava a se reinventar. Ela passou a estudar à noite, com a ajuda de cursos online, e demonstrava cada vez mais conhecimento. O milionário descobriu isso por acaso, quando a viu lendo um livro sobre administração em uma tarde chuvosa. Ele a observou em silêncio e sentiu uma estranha mistura de orgulho e admiração. A relação entre eles se intensificou, não em palavras, mas em olhares e gestos. Em uma noite quente de verão, quando a cidade parecia não dormir, ambos estavam na varanda da mansão. A brisa trazia o cheiro distante da chuva, e as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Conversaram sobre a vida, sobre sonhos, e ele se pegou desejando que aquele momento nunca terminasse. Mas ainda havia obstáculos. O mordomo ressentido articulava pequenas sabotagens, tentando colocar os demais contra ela. Além disso, o milionário precisava enfrentar os comentários cada vez mais frequentes da sociedade, que especulava sobre sua vida pessoal. Cada passo era observado, cada gesto interpretado. Mesmo assim, algo dentro dele se fortalecia. Pela primeira vez, percebia que não estava sozinho. O vínculo que nascia entre eles o fazia sentir-se humano de novo, menos máquina e mais coração. Essa descoberta trazia medo, mas também esperança. Em um domingo, durante um almoço simples preparado por ela e pelos outros funcionários, o milionário experimentou um prato típico nordestino. O sabor marcante, cheio de temperos, trouxe memórias adormecidas de quando ainda era garoto. A emoção foi tão intensa que ele precisou se afastar por alguns instantes. Ao olhar para ela, percebeu que não estava apenas se alimentando de comida, mas também de lembranças, de sentimentos que julgava perdidos.
O milionário começava a entender que sua vida estava passando por uma transformação irreversível. E por mais que resistisse, já não podia negar o que sentia. O sol começava a se pôr em São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosas, quando o milionário ainda percorria os corredores da mansão. Havia algo de inquietante naquelas horas do fim de tarde, um silêncio carregado de expectativas e lembranças. A presença da empregada, agora constante, tornava cada espaço da casa mais vivo, mais humano, e ele sentia que cada gesto dela refletia diretamente na própria maneira de enxergar o mundo. Nos últimos meses, sua rotina havia mudado drasticamente. Antes, cada dia era medido por reuniões, contratos e números. Agora, havia momentos de pausa, de contemplação e até de aprendizado. Ele passava horas conversando com ela sobre temas que jamais imaginara explorar: tradições culturais brasileiras, receitas antigas, histórias de comunidades do interior, festas típicas e até o ritmo das cidades pequenas, com suas feiras e festas juninas. Tudo aquilo despertava nele uma curiosidade genuína, algo que ele acreditava ter perdido para sempre. Apesar dessas descobertas, os desafios não diminuíam. O mercado seguia implacável, investidores questionavam cada decisão e a imprensa não perdia a oportunidade de publicar notícias que o pintassem como distraído ou vulnerável. Cada crítica era como um teste, uma pressão que exigia dele equilíbrio entre racionalidade e emoção. Ele precisava encontrar soluções que não apenas garantissem lucros, mas também respeitassem princípios éticos e sociais que começava a valorizar. Em uma manhã de segunda-feira, recebeu a notícia de que um projeto sustentável no Nordeste estava ameaçado por falta de apoio logístico. Ele poderia ignorar, como fazia antes, mas a lembrança das pessoas que visitara meses atrás não o deixava. Decidiu agir pessoalmente. Pegou seu carro e seguiu para o aeroporto, pronto para viajar. Durante a viagem, pensava na empregada e em como ela havia despertado nele a coragem de enfrentar desafios de outra forma. A cada quilômetro percorrido, sentia-se mais confiante e mais comprometido com essa nova perspectiva. Ao chegar ao destino, encontrou uma equipe ansiosa e alguns moradores que o reconheciam das visitas anteriores. A empolgação e a esperança nos olhos das crianças e adultos despertaram nele emoções que ele não sentia há anos. O cheiro do campo, a textura da terra e o som dos pássaros trouxeram lembranças da própria infância, de tempos simples, mas cheios de intensidade. Ele percebeu que o mundo além da cidade grande tinha uma riqueza que nenhum prédio ou carro de luxo podia oferecer. A empregada, que acompanhava parte das comunicações à distância, sugeriu soluções criativas para otimizar os recursos e tornar o projeto viável. Ela indicava fornecedores locais, formas de organizar mutirões de trabalho e até alternativas para a captação de recursos. O milionário ficou impressionado com sua habilidade, e pela primeira vez, sentiu-se genuinamente parceiro de alguém, compartilhando decisões e responsabilidades de igual para igual. Durante os dias que passou na região, uma série de pequenas e médias reviravoltas ocorreu. Um fornecedor local tentou enganá-lo sobre preços, mas a empregada descobriu a inconsistência. Uma tempestade inesperada atrasou entregas e obrigou a equipe a reorganizar a logística rapidamente. Cada desafio foi vencido, mas não sem esforço, paciência e algum custo. Ele percebeu que cada vitória trazia aprendizado e que nada era conquistado sem dedicação real. Ao voltar para a mansão, trouxe não apenas resultados positivos, mas também uma sensação de realização pessoal. Sentou-se no jardim, observando as luzes da cidade se acenderem ao longe. A empregada se aproximou e entregou um caderno de anotações com ideias para projetos futuros. Ela falava com entusiasmo sobre cada iniciativa, e ele percebeu que, sem perceber, estava dependendo de sua visão e energia tanto quanto ela. No entanto, a tensão interna não diminuía. Ele ainda lutava para conciliar a vida profissional com suas novas prioridades. Um investidor importante exigiu uma decisão imediata sobre um contrato milionário que poderia comprometer parte dos recursos destinados aos projetos sociais. O milionário respirou fundo e decidiu que não cederia. Optou por investir em impacto social, mesmo sabendo que isso significava enfrentar críticas pesadas e possíveis prejuízos financeiros. Ele sabia que essa decisão carregaria consequências, mas também era um passo essencial para alinhar sua vida àquilo que acreditava ser certo. A relação com a empregada continuava se intensificando. Não era romance declarado, mas sim uma conexão profunda que se manifestava em gestos sutis, olhares demorados e conversas que se estendiam até altas horas da noite. Em uma dessas conversas, ele percebeu que poderia confiar nela de forma plena.
Ela compreendia seus silêncios, seus medos e até as vulnerabilidades que raramente compartilhava com alguém. Essa percepção trouxe conforto, mas também medo. Ele nunca se permitirá depender emocionalmente de alguém. O ambiente da mansão se transformava junto com ele. Funcionários passaram a colaborar mais, a sorrir, a participar de pequenas celebrações. Ele organizou um almoço para comemorar o sucesso de um projeto social, e pela primeira vez em anos, sentiu a verdadeira sensação de comunidade dentro de sua própria casa. O aroma da comida, o som das conversas e os risos de todos enchiam o ambiente de vida. A cada detalhe, ele reconhecia o quanto estava aprendendo sobre humanidade. A tensão externa continuava. Investidores desconfiavam, sócios pressionavam, e a imprensa observava cada passo. Mas o milionário começou a perceber que seu próprio senso de autoridade estava mudando. Ele não precisava ser temido, apenas respeitado. Descobriu que liderança não se tratava apenas de controle, mas também de empatia, visão e coragem de tomar decisões impopulares. Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando, em uma noite silenciosa, ele caminhava pelo jardim iluminado por pequenas lanternas. A empregada estava regando flores, e ao vê-lo, sorriu de forma tranquila. Ele sentiu um calor inesperado no peito, uma mistura de gratidão, admiração e algo que ainda não conseguia nomear. Pela primeira vez, percebeu que a verdadeira força não estava apenas em sua riqueza ou poder, mas na capacidade de se conectar, de se abrir e de aprender com o outro. No decorrer das semanas seguintes, pequenas vitórias começaram a surgir. Projetos antes quase inviáveis ganhavam forma, investimentos estratégicos apareciam de fontes inesperadas, e a imagem pública do milionário lentamente se transformava. Ele ainda enfrentava perdas e desafios, mas cada passo era acompanhado de aprendizado e crescimento. A empregada, com sua determinação e inteligência prática, mostrava-se cada vez mais indispensável. Ela não apenas ajudava na execução de projetos, mas também oferecia perspectivas diferentes, desafiando-o a pensar além do óbvio. Em muitos momentos, ele percebeu que confiava nela mais do que em qualquer consultor ou sócio. Ao final de uma tarde, enquanto a cidade começava a se acender, ele caminhou até a varanda e respirou profundamente. O vento carregava o aroma de flores e da terra molhada, e a sensação de transformação que tomava conta de sua vida era palpável. Ele sabia que ainda havia desafios à frente, mas pela primeira vez sentia que estava caminhando na direção certa, com coragem e convicção, e com alguém ao seu lado capaz de ajudá-la a enfrentar qualquer obstáculo. O dia começou com uma leve neblina cobrindo os prédios de São Paulo, criando uma atmosfera de introspecção que combinava perfeitamente com o estado de espírito do milionário. Ele acordou cedo, como sempre, mas o cansaço acumulado dos últimos meses pesava em seus ombros. A mansão, que agora respirava vida e movimento, parecia ainda mais silenciosa naquela manhã, como se esperasse por algo importante. Nos últimos meses, sua rotina havia se tornado intensa, não apenas por causa dos negócios, mas também por causa das responsabilidades sociais que decidirá assumir. Projetos que antes pareciam distantes agora demandavam sua atenção e comprometimento. Ele precisava lidar com logística, planejamento e tomada de decisões estratégicas, tudo isso enquanto equilibrava a relação crescente com a empregada, que havia se tornado um apoio essencial, não apenas emocional, mas também prático. Naquele dia, uma reunião crucial o aguardava com investidores internacionais. O contrato que estava prestes a ser discutido poderia definir o futuro de seus negócios e de seus projetos sociais. Ele revisou documentos, estudou relatórios e simulou negociações, mas mesmo assim sentiu uma ansiedade que não podia controlar. Diferente de antes, não era apenas medo de perder dinheiro, havia algo mais profundo, a consciência de que cada decisão poderia afetar a vida de muitas pessoas que confiavam nele. Durante a reunião, confrontos inesperados surgiram. Alguns investidores questionaram suas escolhas, criticaram os investimentos em projetos sociais e desafiaram sua visão de futuro. O milionário permaneceu calmo, mas a tensão era palpável. Ele sabia que precisava ser firme, mas também flexível, equilibrando diplomacia e assertividade. Em vários momentos, a empregada surgiu em suas lembranças, oferecendo conselhos silenciosos, estratégias que ele poderia usar, palavras de incentivo que haviam sido ditas meses antes e agora se mostravam incrivelmente úteis. Enquanto a reunião avançava, pequenas reviravoltas começaram a acontecer. Um investidor importante tentou manipular dados para pressioná-lo, mas ele já havia antecipado essa possibilidade. Outro sócio tentou provocar uma discussão para testar sua paciência,
mas o milionário manteve-se sereno. Cada obstáculo parecia maior do que realmente era, mas ele percebeu que a experiência acumulada e a confiança em suas próprias decisões eram agora suas maiores armas. Após a reunião, ele retornou à mansão sentindo um misto de exaustão e realização. Os projetos sociais haviam sido preservados, mas não sem custo. Alguns contratos altamente lucrativos foram cancelados, e isso causaria impacto financeiro no curto prazo. Ele sabia que essas decisões seriam criticadas pela imprensa e pelo mercado, mas também reconhecia que estavam alinhadas com sua ética e visão de futuro. Nos dias seguintes, a tensão continuou. A imprensa publicou matérias sensacionalistas, sugerindo que ele estava em crise e que sua liderança estava ameaçada. Algumas reportagens questionavam a competência da empregada, insinuando que sua influência poderia comprometer decisões importantes. O milionário leu cada linha com cuidado, mas decidiu não reagir publicamente. Ele confiava no trabalho dela e sabia que a verdade estava nos resultados, não nas opiniões alheias. Um acontecimento inesperado mudou completamente a rotina da mansão. Um fornecedor tradicional, responsável por materiais essenciais aos projetos sociais, cancelou entregas sem aviso. O impacto poderia ser devastador, atrasando semanas de trabalho e gerando prejuízos. O milionário imediatamente convocou a equipe, e a empregada trouxe uma solução criativa: contatar fornecedores locais, organizar mutirões e readequar o cronograma. A execução não seria simples, mas eles tinham uma oportunidade de transformar uma crise em oportunidade de aprendizado e colaboração. Durante os dias de reorganização, pequenas e médias reviravoltas surgiram. Um funcionário novo apresentou uma ideia que parecia arriscada, mas que se mostrou eficaz. Outro problema logístico inesperado exigiu que o milionário tomasse decisões rápidas e estratégicas, equilibrando risco e recompensa. Cada vitória exigia sacrifício, noites em claro, viagens inesperadas e esforço contínuo da equipe. Mesmo assim, o clima dentro da mansão era diferente, mais unido e colaborativo. Enquanto isso, a relação com a empregada se fortalecia de maneira sutil, mas intensa. Havia momentos de vulnerabilidade que ele não podia compartilhar com ninguém mais, e ela se tornou a pessoa em quem podia confiar plenamente. Certa tarde, ele a encontrou no jardim, cuidando das flores, e por um instante observou o cuidado e a dedicação com que ela trabalhava. Ele percebeu que sua presença ali não era apenas decorativa ou funcional, mas transformadora. Ela não apenas o influenciava, mas também influenciava todos ao redor, mudando o ambiente de forma quase mágica. O milionário começou a perceber que precisava aprender a equilibrar emoção e razão. As decisões que antes eram puramente racionais agora tinham um peso emocional considerável. Cada escolha impactava não apenas números, mas vidas, e ele precisava considerar o efeito de suas ações sobre as pessoas que dependiam dele. Essa consciência trouxe crescimento, mas também uma constante tensão interna. Como manter o controle sem perder a humanidade? Um grande desafio surgiu quando um contrato internacional ameaçou comprometer todo o planejamento financeiro da empresa. Um sócio ambicioso sugeriu cortar investimentos sociais para salvar lucros imediatos. O milionário, lembrando-se de tudo que havia aprendido nos últimos meses, recusou-se a ceder. Ele sabia que essa decisão seria criticada, mas estava disposto a enfrentar as consequências. A empregada apoiou, oferecendo ideias estratégicas que permitiram reduzir custos sem comprometer os projetos. Enquanto gerenciava crises, ele também começou a notar mudanças em si mesmo. A paciência, antes escassa, agora era cultivada. A empatia, antes desconhecida em sua rotina, se tornava guia para suas ações. Ele começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava apenas no patrimônio, mas nas conexões humanas, na confiança, no respeito e na admiração que conseguia inspirar. Em uma noite chuvosa, ele caminhava pela varanda da mansão, observando a cidade iluminada pelas luzes dos prédios e pelos reflexos na calçada molhada. O som da chuva misturava-se ao cheiro de terra e folhas molhadas, criando uma atmosfera introspectiva. Ele pensava na trajetória dos últimos meses, nas pequenas vitórias, nos obstáculos superados, nas reviravoltas inesperadas e na presença constante da empregada, que havia mudado não apenas a mansão, mas também sua própria vida. Nos dias seguintes, uma grande reviravolta ocorreu quando um investidor importante voltou atrás e decidiu apoiar os projetos sociais, impressionado com os resultados alcançados e com a postura ética do milionário. Isso trouxe não apenas alívio financeiro, mas também reconhecimento público, consolidando sua reputação como alguém capaz de unir negócios e responsabilidade social.
Outro acontecimento impactante foi a organização de um evento beneficente, onde a comunidade local participou ativamente. Crianças apresentaram danças típicas, adultos mostraram trabalhos artesanais, e a atmosfera foi de celebração e união. O milionário observava tudo de perto, sentindo um orgulho profundo. Ele sabia que aquela vitória não era apenas sua, mas de todos que haviam se envolvido, especialmente da empregada, cuja dedicação e inteligência haviam sido decisivas. Enquanto o evento se desenrolava, pequenas conquistas se somavam, parcerias foram firmadas, recursos captados e reconhecimento público obtido. Cada passo era resultado de esforço, paciência e colaboração, reforçando a importância de valores que antes pareciam secundários em sua vida. Nos momentos de silêncio, quando a mansão estava tranquila, ele refletia sobre o impacto da empregada em sua vida. A admiração que sentia por ela não era apenas profissional ou emocional, mas também uma profunda inspiração para se tornar alguém melhor. Ele entendia que a verdadeira liderança não consistia apenas em tomar decisões, mas em guiar pelo exemplo, com coragem, empatia e visão. O milionário, pela primeira vez, sentiu que estava no caminho certo. Os desafios não haviam desaparecido, mas cada obstáculo superado reforçava sua confiança e consolidava suas conquistas. Ele sabia que ainda havia muitas batalhas a enfrentar, mas agora estava preparado para enfrentá-las, não apenas como empresário, mas como alguém que havia descoberto a força das relações humanas e a importância de cultivar conexões profundas e verdadeiras. O sol despontava timidamente sobre São Paulo, tingindo os prédios altos de tons dourados e iluminando cada canto da mansão com uma luz suave e acolhedora. O milionário acordou cedo, como sempre, mas dessa vez com uma sensação diferente. Não havia pressa, nem ansiedade. Havia paz. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de emoções, desafios e reviravoltas, e ele finalmente sentia que cada esforço, cada decisão, cada sacrifício tinha valido a pena. A mansão estava viva de uma forma que ele jamais imaginara. O jardim, florido e bem cuidado, exalava aromas de flores tropicais e temperos que a empregada cultivava com carinho. O som das aves misturava-se ao leve barulho da fonte de mármore, criando uma atmosfera de tranquilidade que contrastava com a agitação da cidade lá fora. Ele caminhou pelos corredores, observando cada detalhe, os móveis reorganizados, as pequenas decorações que ela havia sugerido, o cuidado com os funcionários, tudo refletindo a presença dela de maneira marcante e transformadora. Nos últimos meses, haviam enfrentado juntos inúmeros desafios. Pequenas reviravoltas testaram a paciência do milionário, médias reviravoltas desafiaram suas habilidades estratégicas e grandes reviravoltas colocaram à prova sua ética, seu coração e sua visão de mundo. Cada obstáculo exigiu esforço, paciência e coragem, mas também trouxe aprendizado e fortaleceu o vínculo entre eles. Ele sabia que a verdadeira conquista não era apenas manter o império empresarial, mas reconstruir sua própria humanidade. Naquela manhã, ela entrou na sala principal, carregando uma cesta com flores frescas e frutas recém-colhidas do jardim. Ela sorriu, simples e radiante, e a visão dela fez o coração dele acelerar como nos primeiros dias após seu retorno. Ele se levantou, aproximou-se e, pela primeira vez, deixou que a emoção transbordasse sem restrições. Sem palavras, apenas trocaram olhares longos, cheios de significado. O silêncio era confortável, repleto de cumplicidade, e ele sentiu que aquele momento consolidava tudo o que haviam construído juntos. Nos dias que se seguiram, pequenos acontecimentos marcaram a consolidação dessa nova fase. Eles decidiram organizar um grande evento beneficente na mansão, convidando a comunidade local e funcionários para celebrar os projetos sociais que haviam transformado a vida de muitas pessoas. Crianças e adultos participaram com entusiasmo, apresentando danças típicas, trabalhos artesanais e apresentações culturais que reforçavam as raízes brasileiras e a importância de valorizar tradições. O milionário observava cada detalhe, percebendo que a verdadeira riqueza não estava apenas no patrimônio, mas na capacidade de transformar vidas e inspirar outros. Durante o evento, uma série de pequenas reviravoltas ocorreu, todas previstas de certa forma graças ao planejamento cuidadoso da empregada. Uma das apresentações quase atrasou devido a problemas técnicos, mas ela encontrou uma solução imediata, reorganizando a equipe e garantindo que tudo ocorresse perfeitamente. Outro desafio surgiu quando o buffet local apresentou falhas na entrega, mas novamente a inteligência prática dela permitiu reorganizar o serviço sem que ninguém percebesse. Cada vitória tinha um custo, mas também um sabor de conquista compartilhada. O milionário sentia orgulho não apenas pelo sucesso do evento, mas pela forma como havia aprendido a confiar e delegar.
Ele percebeu que a verdadeira liderança não era autoritária, mas baseada em respeito, colaboração e empatia. Cada decisão que tomava agora era informada não apenas por lógica e estratégia, mas também por valores humanos que ele redescobriu ao lado dela. Nos dias seguintes, pequenas mudanças na rotina da mansão reforçaram o impacto da presença dela. Os funcionários estavam mais motivados, a comunicação fluía melhor e até os investimentos começaram a gerar resultados mais sustentáveis. O milionário entendia que nada disso seria possível sem a dedicação e a sabedoria dela. Ela não era apenas uma funcionária, mas parceira, amiga e inspiração. Enquanto caminhava pelo jardim, ele refletia sobre as grandes reviravoltas enfrentadas ao longo da história, os desafios empresariais, os conflitos internos, a pressão da sociedade e da mídia, as pequenas crises logísticas e as tensões dentro da própria mansão. Cada momento de tensão, cada obstáculo, havia sido superado com esforço conjunto, planejamento estratégico e confiança mútua. Ele percebeu que o sucesso verdadeiro não era imediato, mas fruto de dedicação, resiliência e coragem de enfrentar riscos. Um dos pontos altos da transformação ocorreu quando decidiu convidar a empregada para uma conversa franca sobre o futuro. Sentaram-se na varanda, com a brisa fresca da tarde, e ele abriu o coração. Agradeceu por tudo que ela havia feito, pelo apoio, pela paciência e pelo impacto que teve em sua vida. Ela, com humildade e sinceridade, respondeu que também aprenderá muito com ele, especialmente sobre perseverança, visão e coragem. Foi um momento de conexão profunda, onde ambos reconheceram que haviam crescido juntos e que a relação não se resumia apenas à mansão ou aos projetos sociais, mas a uma transformação pessoal que mudaria suas vidas para sempre. Nos dias seguintes, decidiram implementar novos projetos sociais que envolveriam escolas, comunidades carentes e pequenos empreendedores. Cada iniciativa exigia planejamento detalhado, supervisão e dedicação constante. Eles enfrentaram obstáculos, falta de recursos, resistência de algumas autoridades e desafios logísticos que testaram paciência e criatividade. Mas, juntos, encontraram soluções práticas, envolvendo a comunidade e usando suas habilidades complementares para alcançar resultados positivos. O milionário também começou a perceber mudanças em si mesmo que antes pareciam impossíveis. Sua paciência aumentou, sua empatia floresceu e a percepção de que a vida não se resumia a conquistas materiais se tornou clara. Ele aprendeu a valorizar momentos simples, uma conversa sincera, o cheiro da terra molhada, o sorriso genuíno de uma criança, o cuidado com as plantas do jardim. Esses detalhes antes insignificantes agora preenchiam sua vida de sentido e alegria. A relação entre ele e a empregada evoluiu de maneira natural. Não havia pressa, nem pressão, apenas respeito, admiração e carinho genuíno. Pequenos gestos, olhares cúmplices e conversas longas à noite consolidaram um vínculo que transformou não apenas a mansão, mas a vida de ambos. Eles aprenderam a confiar um no outro, a compartilhar responsabilidades e a celebrar vitórias juntos, sejam elas grandes ou pequenas. Em um dos momentos mais marcantes, decidiram organizar um jantar para agradecer a todos os funcionários e colaboradores que haviam feito parte da transformação. O ambiente estava decorado com flores, velas e elementos culturais brasileiros que remetiam às tradições do país. Havia risos, conversas animadas e uma sensação de comunidade que jamais havia existido na mansão. O milionário, observando tudo, sentiu uma emoção profunda, percebendo que cada obstáculo superado havia valido a pena. O clímax da história aconteceu em uma tarde de sábado, quando ele convidou a empregada para caminhar pelo jardim. O céu estava limpo, e a luz dourada do fim de tarde iluminava cada flor, cada árvore, cada detalhe que ela havia ajudado a cultivar. Ele segurou suas mãos, olhou profundamente em seus olhos, e sem pressa, disse o quanto a admiração e o carinho que sentia haviam crescido. Ela respondeu com um sorriso sereno e disse que também o respeitava e admirava profundamente. Naquele instante, o milionário percebeu que não precisava mais esconder seus sentimentos, que podia finalmente se entregar à felicidade que havia construído junto dela. A história terminou com a mansão mais viva do que nunca, cheia de amor, cuidado e respeito. Os projetos sociais prosperavam, a comunidade se fortalecia e a vida do milionário havia sido transformada de forma irreversível. Ele descobriu que o verdadeiro poder não estava apenas na riqueza, mas na capacidade de mudar vidas, de se conectar com o próximo e de abrir o coração. A presença da empregada, que havia retornado após 9 meses de ausência, foi a catalisadora de tudo. Ela não apenas trouxe alegria e renovação à mansão, mas também ajudou o milionário a se redescobrir, a encontrar equilíbrio entre força e vulnerabilidade,
estratégia e emoção, sucesso e humanidade. Ao final, enquanto o sol desaparecia no horizonte, iluminando a cidade com tons de rosa e laranja, o milionário e a empregada caminharam lado a lado pelo jardim. O futuro era promissor, cheio de oportunidades, desafios e conquistas, mas agora, mais do que nunca, eles sabiam que poderiam enfrentar tudo juntos, com coragem, confiança e amor. Fim. Chegou até o fim? Então escreve amor nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.